Oi, gente! Meu nome é Alana Maísa, sou uma das bolsistas do Bolsa Arte e Moda e vou estar ministrando para vocês essa oficina de Construindo um Jardim, aquarela e bordado. Eu sou branca, uso óculos, tenho olhos escuros, meu cabelo é amarelo com rosa e tô com a raiz um pouco grande e escura. Utilizo uma blusa preta e uma gargantilha com material sintético e uma fivelinha de coração na frente. Eu queria começar dizendo que eu tô muito feliz por vocês terem vindo assistir a aula. Aquarela com bordado. Fica assim um resultado muito lindo. No caso, eu vou estar ensinando o bordado livre, então são técnicas assim diferentes que você pode misturar e criar assim as formas como você bem quiser. Eu vou estar mostrando, né, aqui no comecinho, como é que você vai misturar as tintas, como é que você vai fazer cada um desses pontinhos. Eu vou estar mostrando detalhadamente cada um. Depois disso, na segunda aula é que eu vou mostrar, né, realmente o resultado de um bordado finalizado com todos esses pontos. Tanto a aquarela quanto o bordado são técnicas que requer um pouquinho de paciência e assim, mas o resultado é tão bonito e é algo que você tá lá e você tá se concentrando e acaba que te ajuda um pouquinho a relaxar até. Outra coisa, ao longo da oficina vão ter alguns momentos em que a orientação vai estar assim, na vertical, e outros que vão estar na horizontal. E aí eu vou fazer um aviso para que vocês girem o celular. Então, deixem a rotação desativada para facilitar isso. E aí eu vou estar avisando. Porque teve alguns momentos em que o formato vertical não estava dando muito certo para eu mostrar algumas coisas. E por isso que eu tô fazendo dessa forma, tá bom? E vamos aos materiais. Existem agulhas de vários tamanhos, mas o que mais importa é o tamanho do olho dela, que é essa partezinha onde você vai poder passar a linha. É importante que ela seja um pouco maior, justamente para que você possa passar a linha do bordado, que é um pouco mais espessa. Aqui as linhas. Como vocês podem ver, existem de vários tamanhos e cores, própria para bordado. Existe a linha meada, mas a gente não vai estar utilizando ela no trabalho. E qual é que é a diferença, né? Ela é formada por várias outras linhas e por conta disso você consegue puxar alguma delas, separar e utilizar ela de forma mais fina ou tudo junto para que seja mais espesso. Tesoura de arremate, você pode utilizar uma tesoura pequena para poder cortar as linhas. Aquarela em bisnaga ou você pode utilizar aquarela em pastilha, caseira. Um godê para você misturar as tintas, diluir na água. Você pode usar uma forminha de gelo, por exemplo, algo similar, só mesmo para colocar as tintas. Um recipiente para colocar água e o pincel bulboso, toalha de papel, lenço de papel, o que você tiver. Para riscar o tecido você pode utilizar um lápis macio, um 4B, 6B ou uma lapiseira também 2B já funciona. Papel carbono para tecido, para poder transferir os desenhos. E é isso. Hora de girar a tela, deixa na horizontal. Pronto, aqui em relação ao bastidor. Pode ser que o de vocês não tenha regulador, mas é muito bom que tenha, porque facilita ali a forma de você colocar o tecido e dá uma segurança maior de que ele vai estar bem esticado. Então, tem o menor e esse aqui é o maior. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no menorzinho, tentar posicionar, né, bem. E aí eu venho com o segundo, tá vendo, ó, encaixa. E aí eu vou girar aqui pra poder apertar. Vou dar uma ajustadinha. Preciso que esse tecido fique bem esticadinho, pra gente poder trabalhar com ele. Então, vamos lá. Ó, ainda tem uma dobrinha aqui. Você vai dando umas puxadinhas aqui e preparando seu bastidor, né? Preparando a sua telinha pra bordar. Falando um pouco aqui sobre tecido, eu recomendo muito que vocês utilizem algum à base de algodão. Você pode procurar realmente pelo algodãozinho e
porque ele tem uma trama do tipo tela, a gente chama de tipo tela, que ela é bem bacana para bordar, você tem de várias gramaturas. Esse que eu tô pegando agora, ele é um pouco mais, uma gramatura maior, e esse é mais fininho. Mas ambos funcionam para você fazer o seu bordado. Então, quando você está aprendendo, é bem interessante que você utilize um tecido mais fácil de bordar, que vai facilitar o teu processo de aprendizado. Para tentar, né? Caso você não tenha, tenta usar algum lençol de algodão. É muito importante que seja um tecido plano, que não tenha elasticidade, porque fica muito mais complicado. E também tem a questão da própria aquarela. O pigmento vai ser melhor absorvido justamente numa fibra de algodão. A própria composição do tecido vai auxiliar na absorção dessas cores. Então, vamos começar a aplicar essa aquarela no tecido, né? Primeiro, eu já deixei ele, fiz as cores no godê. Já estão todas misturadas, então aqui vai ser só mesmo como é que a gente vai aplicar. Como vocês podem ver, estou misturando alguns tons de verde, amarelo. E aí sempre é importante quando for trocar de cor, limpar o pincel. Eu utilizo geralmente dois reservatórios, um para tirar o excesso e o outro para deixar a água bem limpinha. E aí, no momento eu estou mostrando para vocês como vai ser a técnica molhada. Primeiro eu molho toda a região com água mesmo, água limpa. E aí eu vou com a tinta aplicando aos poucos. Dessa forma você consegue fazer um degradê mais suave, porque a tinta mesmo ela já vai se misturando, né? Os pigmentos se misturam com uma facilidade assim. Agora a técnica seca. Eu apliquei a tinta, né, direto no tecido, não molhei antes. E aí, como vocês podem ver, a cor fica mais concentrada na região. Você precisa mexer um pouquinho mais com o pincel para poder fazer essa mistura. Então, você pode utilizar uma técnica ou outra, ou ambas, dependendo o que você está querendo, né? Se você quer uma mistura mais fluida, ou se você quer algo um pouco mais certinho, assim, um pouco mesmo, porque a aquarela é muito fluida, então você não vai conseguir algo é, muito preciso, assim. Então, aí eu vou melhorando esse degradê, misturando um pouco com o pincel. Mais uma vez, a técnica molhada, eu tô aplicando água limpa em toda a região que eu vou colocar a tinta depois. Aqui eu já venho com um tom mais rosado. Aí eu vou saturando, repetindo um pouco. É muito legal você testar, ver que cores você gosta e como você consegue misturá-las. Outra coisa, geralmente como você vai aplicar essa técnica mais molhada, consequentemente vai demorar um pouco mais de tempo para secar. E é muito importante que você deixe essa tela secando mesmo na horizontal, né? Não mexa, não mova, porque a tinta vai se mexer. Então, você precisa deixar ela repousando tranquilamente e secando. Agora as mesmas cores, só com a técnica seca. Ah, se você quiser tirar um pouco do excesso da tinta, acha que pesou um pouco, você pode colocar ali um pouquinho, absorver um pouco dessa tinta com toalha de papel. É muito legal você fazer essas manchas, você deixar a própria aquarela correndo.
Dá pra conseguir uns degradês bem legais, umas manchas bem legais, né? E aí depois você deixa secando e fica assim. E esse é o básico da aquarela em tecido, que a gente vai precisar. E vamos agora para os pontos de bordado. Chegou a hora de girar o celular novamente, coloca ele na vertical. Vamos ver os nossos pontos de bordado, né? Começando em como colocar e preparar essa linha. Você vai cortar utilizando a tesoura de arremate. E aí, você vai passar essa linha pela agulha. Se tiver muito complicado de passar, você pode tentar cortar um pouquinho melhor para que essa ponta fique mais fácil de passar. E aí, depois de passar, você vai deixar uma das pontas livre. E a outra, você vai fazer um nozinho. Gira no dedo, puxa e faz o nozinho. Fazer mais uma vez. Dobra, né? Ali passa pelos dedos. Aí você vai friccionar de um lado para o outro e aproveita isso, puxa. Pronto, você tem um nozinho que vai ajudar você a começar vários pontos. Pronto, agora que você sabe como vai preparar essa linha, vamos bordar. Gira a tela rapidinho de novo para a horizontal, só para eu explicar um pouco sobre a linha. Então, gente, qual o comprimento ideal, né, da linha? Eu sempre coloco a distância, o comprimento do meu braço. Por quê? Porque quando eu estiver ali mexendo na agulha, eu vou estar puxando essa linha. E se eu coloco a mais do que meu braço, eu vou ter um trabalho a mais, porque eu vou estar puxando e eu ainda vou estar tendo de puxar mais uma vez, fazendo mais um movimento. Além disso, a linha muito comprida tem mais chance de você embolar e aí é um pouco mais complicado de trabalhar. Então, respeita o tamanho do seu braço e conforme a linha for acabando, você vai trocando, vai colocando mais. Finaliza o pontinho, vai, retoma todo o processo. Agora que eu já expliquei isso, vamos voltar para a vertical e realmente para os pontos. Começando pelo ponto haste. Primeiro eu fiz um nozinho ali atrás e puxei para frente. Fiz um ponto. E aí eu volto na metade daquela distância. Continuo. E tento voltar no finalzinho do último ponto. Sempre tendo esse movimento com a agulha. Vai lá, pra frente. E volto pela frente também. E aí, finalizando, eu vou com um ponto pra frente na última perfuração que teve. E levo a linha lá pra trás. Eu gosto de dar um nozinho mesmo, pra dar uma finalizada, né, arrematar. Eu vou e faço um nozinho na própria linha anterior. Você pode fazer só um ou dois, enfim, como você preferir. Corta e pronto. Agora o ponto folha. Eu vou fazer um desenho assim para me guiar. Eu já fiz aquele nozinho. E aí eu vou até mais ou menos metade do comprimento da minha folha. Faço um pontinho reto, né? Só um ponto. E depois disso, eu vou ficar alternando, fazendo algumas, tentando sempre procurar a bordinha para me guiar.
e vou colocar um pouco abaixo do último ponto que eu fiz. E aí eu vou de um lado para o outro. Esquerda, direita, esquerda, direita. Sempre intercalando esses pontos. Como vocês podem ver, vai repetindo o mesmo movimento até o final da folha. Quase finalizando. E aí vou para trás também, só finalizar esse ponto com um nozinho. Corto e fica assim. É um ponto muito bonito. Vamos agora para o ponto margarida. Ele é bem simples e você consegue utilizar ele em vários tipos de flores. Faz o pontinho lá atrás, já deixei o nozinho. Aí eu vou voltar no mesmo ponto. Só que antes de passar tudo pra trás, eu vou segurar essa alcinha. Ó. E aí, como vocês podem ver, eu tô passando esse ponto ali na outra ponta da pétala, formando essa alcinha. E eu vou voltar no mesmo ponto, tendo cuidado, né, de prender essa alcinha no tecido. Ó, voltei. E foi. Esse é o ponto margarida. Só uma repetição desses pontos. Mesmo processo. Um por vez. Vou formar essa alça. Tomar cuidado para passar ela direitinho. E tento voltar no mesmo ponto. Repito. É uma pétala por vez. Se eu quisesse fazer 6 pétalas ou mais, enfim, eu poderia fazer. Agora, o ponto cheio. Ele serve para preencher espaços maiores ou até mesmo menores. Você consegue fazer, trabalhar com camadas. E aí é bacana você tentar começar ali por um referencial mais no meio e vai tentando fazer o mais próximo possível para fazer uma boa cobertura da forma.
E assim vai repetindo. Não é ideal, mas se você quiser reforçar algumas áreas, você pode fazer novamente o ponto. E assim vai até terminar toda aquela área. Você pode finalizar esse ponto de uma forma bem discreta, colocando ele por dentro da parte de trás. E aí só cortando a pontinha. Como vai ser mais uma telinha, não tem problema. Se fosse numa roupa, aí eu já recomendaria fazer o nozinho também. Agora o ponto mosca ou fly. O nome não é muito bonito, mas ele é um ponto bem versátil. E bem simples também. Você passa de uma extremidade à outra. Forma essa alcinha. Vai puxar. E fazer um ponto mais pra frente. Esse é o ponto mosca mais básico mesmo. E aí, a partir disso, a partir dessa lógica, você consegue formar algumas variações, como esse. Comecei com um ponto simples ali, e aí depois eu vou fazer o ponto mosca mesmo, que eu acabei de mostrar. É muito importante que eu tente passar dentro do mesmo furinho, do ponto anterior. E aí, ó, eu desço. E vou fazer mais um ponto mosca. E aí, ao invés de eu terminar com um ponto um pouco mais pra frente, eu vou finalizar ele do mesmo jeito que eu finalizo, por exemplo, margarida. Ó, no mesmo lugar. E fica assim, fica bem bonito. Um ponto simples e rapidinho. Agora o ponto atrás, ele é o mais, assim, mais simples mesmo. Eu vou pra trás e vou pra frente. Pra trás, enquanto eu vou pra frente. E assim até o final. Agora o ponto corrente. Eu comecei com um ponto simples lá atrás. Vou formando essa alcinha. Saio um pouco mais na frente. Vou puxar pra frente. E aí, ao invés de eu fechar esse ponto pela frente, eu volto nele mesmo. Faço uma nova alça. Vou pra frente. E continuo nesse processo.
Então, para finalizar, vai só fazer um ponto simples e amarrar lá atrás, com um nozinho. Agora, o ponto rosa, o ponto teia, ponto ninho, ele tem vários nomes. Você vai utilizar uma estrelinha de 5 pontas, ou você pode fazer 7, 9. O importante é que seja um número ímpar, porque você vai precisar depois, na próxima etapa, fazer algumas ações intercaladas. E aí, por esse motivo, é importante que seja um número ímpar. Então, você faz esse tracinho no lápis como referencial. Quando tiver feito os 5 pontos, você vai entrar, vir lá de trás pelo meio e ir passando por entre esses pontos de forma alternada, por cima, por baixo, por cima e por baixo. Do centro para fora. Aí é só passar a linha por dentro, levar lá para trás e fazer o nozinho para finalizar. Agora o ponto rococó. Fiz um ponto simples ali atrás com o nozinho e vou ir para frente e depois retornando. E aí eu vou dar várias e várias e várias voltinhas na agulha e juntando isso até que fique num comprimento similar à distância entre um ponto e outro. E aí eu vou segurar com o dedo para poder passar o resto da linha por dentro dessas voltinhas que eu dei. Vou puxar um pouco mais para tentar posicionar melhor, distribuir e aí eu vou só voltar no mesmo ponto em que eu vim. E aí esse é o ponto rococó. Agora o nó francês. Ele é um ponto simples, mas tem seu truque. Fiz o nozinho lá atrás, vou dar 2 voltinhas, posso fazer mais, quanto mais voltas maior ele fica. E aí eu vou segurar com uma mão e puxar por dentro. Repetindo. Venho. Com uma mão eu enrolo a agulha, com a outra eu seguro. Volto pro mesmo lugar. Continuo segurando, é importante segurar, senão ele vai soltar. E faço o pontinho. E foram esses os pontos que a gente viu nessa primeira parte da oficina. Na próxima, eles vão estar sendo aplicados em conjunto. Espero vocês lá. Beijos. Pratiquem.